Eu começo por vos cumprimentar, muito boa tarde, e agradecer por se terem juntado a nós nesta masterclass. E iria começar por fazer também um breve enquadramento desta iniciativa, sendo que depois, mais à frente, iremos adicionar outros pormenores. Esta masterclass que hoje versa sobre o futuro do jornalismo e da informação perante os avanços da inteligência artificial, pensando nos riscos e também nas oportunidades, acaba por estar enquadrada num programa, digamos assim, num projeto mais vasto, não é? Que está alinhado com a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, em específico aqui no domínio dos média, e também alinhada com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. E enquadra-se desde logo num trabalho que está a ser desenvolvido em específico pelos clubes de informação e comunicação, que têm aqui um papel fundamental na escola, não é? E temos aqui uma parceria específica, que é também a que nos congrega aqui hoje, portanto, esta parceria entre a DGE e os clubes de informação e comunicação, que aqui estão representados pela Susana Tavares, pela Elsa Mota e também pela Maria Augusta Rosário, e depois esta parceria com o SICANTE e a Universidade Lusófona, e em específico o projeto UN Digital, Jovens, Notícias e Cidadania Digital, que é um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e que aqui está representado por mim, Maria José Brites, também pela Alexandra Souza, e também pelas minhas colegas Teresa Sofia Castro e Margarida Maneta. Nesta parceria entre os clubes de informação e comunicação e o Digital, nós estamos também aqui ancorados enfim, associados às comemorações que decorrem este ano no âmbito do Ano Europeu da Educação para a Cidadania Digital, que está a ser promovido pelo Conselho da Europa, e porque esta é a nossa última masterclass, eu sinto aqui também esta necessidade de recuperar os temas das masterclass anteriores, portanto, ética e responsabilidade na produção de notícias, rádios escolares e direitos de autor, também a responsabilidade individual na produção de conteúdos. Portanto, hoje, esta masterclass que se relaciona mais com as questões do jornalismo e da informação e da inteligência artificial, como já referi. Anoto também que no âmbito desta parceria, temos também atividades associadas à nossa redação digital, e também a um Padlet, mas iremos falar ao Padlet também que congrega esta iniciativa, mas iremos falar sobre ele também um pouco mais à frente. E eu pedi então, por favor, à minha colega Margarida Maneta para avançar com o slide, e daríamos então aqui mais especificamente início à nossa, digamos assim, à formação propriamente dita. Ora, hoje, como eu dizia há pouco, o tema principal que nos congrega aqui relaciona-se com as questões do jornalismo, e também, enfim, a sua relação com a inteligência artificial,
os desafios para o jornalismo, mas de alguma forma nós, e como vocês, julgo eu, poderão ver depois ao longo da masterclass, na verdade, nós vamos procurar transpor sempre este debate também para o próprio contexto da escola e também para o próprio uso que pode ser feito em termos educativos do próprio jornalismo. Como eu vos dizia há pouco, portanto, estas masterclasses estão relacionadas com um projeto de investigação que é o UN Digital, Jovens Notícias e Cidadania Digital, e se calhar nós nesta masterclass começaríamos precisamente por aqui, e partindo de uma parte muito específica dos resultados do nosso inquérito representativo nacional, que foi aplicado a jovens de todo o país, incluindo as ilhas, e, portanto, que congregou 1.362 respostas de jovens entre os 15 e os 24 anos. Entre algumas das nossas respostas, nós tínhamos uma parte do questionário com a possibilidade de resposta aberta, e à pergunta como é que imaginas as notícias no futuro, tivemos respostas muito interessantes, nomeadamente esta, não é? Escolher os principais tópicos que nos interessam. No fundo, sermos nós próprios, enquanto audiências e públicos de notícias, capazes de fazer esta gestão da informação que queremos seguir. Também termos resumos de notícias, não é? Isto aqui poderá fazer-nos pensar, desde logo, também numa lógica de ligação à informação, que é uma informação rápida, não é? E também com esta perspectiva de que no futuro, a inteligência artificial irá responder detalhadamente a tudo aquilo que nós precisamos. Eu, desde logo, colocaria aqui uma dimensão que é. Na verdade, nós estamos a viver isto já no presente, não é? Portanto, ahm, esta resposta que nós temos aqui de um jovem de 20 anos, ela remete-nos para o futuro, mas nós sabemos que é o que já está a acontecer no presente. Mas, de qualquer forma, esta resposta parece-nos que é muito interessante precisamente para ligarmos aquilo que poderão ser os riscos e os desafios e também as oportunidades que a inteligência artificial pode trazer para o jornalismo e, ao mesmo tempo, e porque nós temos trazido também aqui para estas masterclass esta ideia de que o jornalismo pode ele ser uma ferramenta educativa e ser utilizado nas escolas como forma de levar professores e alunos a pensarem mais criticamente sobre o mundo, não é? Portanto, no fundo, aqui cruzam-se os dois lados, não é? E alguns de vocês enviaram algumas perguntas, e eu, desde logo, se calhar aqui iria a uma dessas perguntas, só com, digamos assim, com uma resposta, uma pequena resposta, porque poderíamos ficar aqui durante toda a masterclass a pensar neste tema, que era uma pergunta precisamente que se relacionava com ou pensarmos os riscos e as oportunidades da inteligência artificial, não é? E eu diria, desde logo, que se calhar em termos de informação, o maior risco que nós, ou um dos maiores riscos que nós podemos correr é precisamente o enviesamento da informação. E desde logo, porquê? Porque a inteligência artificial vai nos dar um olhar muito limitado sobre o mundo, não é? Porque no fundo é o olhar que nós humanos também temos.
As oportunidades, elas também são muitas, são muito ricas, nomeadamente a possibilidade de termos acesso a muita informação que na realidade já nos é dada de uma forma muito bem, permitam-me ser coloquial, muito bem embrulhada, e quase que pronta a servir, mas na verdade, isso é um risco, mas também é uma oportunidade. Porquê? Porque é a oportunidade que nós temos de poder pensar sobre, não é? E eventualmente trazer, através desse pensamento crítico, novas formas de pensar, novas formas de olhar precisamente sobre essa informação. Depois, e já aqui a preparar-me para passar a palavra à Teresa Sofia Castro, uma outra pergunta que vocês nos enviaram foi: qual o maior desafio que os jornalistas de profissão vão ter que enfrentar? Ora, são imensos, não é? Mas aqui pareceu-me interessante, e também recuperando aquilo que foram as masterclasses anteriores, ao olhar para este questionamento, pareceu-me que seria muito interessante convocar para aqui os direitos de autor, não é? Porque ligando esta pergunta aos direitos de autor e àquilo que eu disse anteriormente, na verdade, os jornalistas, como qualquer um de nós, não é? Quando fazemos uma pergunta, por exemplo, ao chat GPT, nós vamos ter ali uma facilidade de resposta, não é? Vai-nos dar tudo pronto, quase tudo pronto, não é? E então nós temos aqui o desafio dos direitos de autor também, do termos de acreditar aquilo que não foi feito por nós e, ao mesmo tempo, lá está, de termos essa capacidade. E esse imperativo também não é só uma capacidade, um imperativo de pensarmos e repensarmos e procurarmos trazer um contributo a essa informação que nos é dada de forma tão facilitada, não é? E eu agora passava a palavra à Teresa, que nos vai então aqui refletir um pouco precisamente sobre o futuro do jornalismo e a inteligência artificial. Obrigada, Maria José, e boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos. Então, a mim cabe-me aqui trazer o tema então e de olhar para a inteligência artificial como ferramenta que pode ser utilizada no dia a dia do jornalista e do jornalismo. Há tarefas que de facto consomem muito tempo e que podem ser otimizadas, e aproveitando aqui as oportunidades que dá a inteligência artificial como apoio a essas tarefas. Por isso, vou me focar em cada um destes três exemplos concretos, nomeadamente no caso das transcrições, traduções e pesquisas. Então, como é que a inteligência artificial pode colaborar conosco? Como é que podemos usar o seu potencial? Pegando aqui no tópico das transcrições, de facto, os jornalistas é uma parte do seu trabalho entrevistar e gravar o que as pessoas dizem, seja nessas entrevistas ou até mesmo conferências de imprensa, não é? Transcrever essas gravações manualmente pode demorar horas e até às vezes dias. De facto, a IA traz aqui esta possibilidade de otimizar o nosso tempo e também as tarefas que temos em mãos, que são bastante árduas. Um, e com isto, a IA pode oferecer-nos aqui, e temos já algumas ferramentas que fazem isso, nomeadamente para o português, porque alguma dificuldade às vezes existe é quando procuramos essas ferramentas que sejam capazes de fazer transcrição para o português, como o TurboScribe ou o Nota.ai. E então, com estas ferramentas é possível partilhar um documento e a IA então gerar aqui uma transcrição automática em poucos segundos, não é? Essa é a grande vantagem. No entanto, e como dizia também, e ligando àquilo que disse a Maria José anteriormente, estas transcrições não são perfeitas, não é? Porque dependem do nosso sotaque, dependem às vezes
da forma como dizemos o nome ou aplicamos determinados termos. E por isso convém sempre, não é? Nunca podemos descurar o nosso papel de trabalho humano também a ser fundamental para rever e corrigir essas transcrições. E eu posso-vos dar o exemplo que nós tivemos aqui também no Yuan Digital, precisamente quando usamos transcrições automáticas através do Zoom, que decorreram de entrevistas, de facto teve que ser feito esse trabalho e principalmente para aquelas pessoas que vão contactar com a informação, mas não estiveram presentes. Então é muito importante fazer esse trabalho, de antemão. Relativamente ao segundo ponto das traduções, nós sabemos que, tal como também já foi dito anteriormente, que as sociedades, o jornalismo é cada vez mais global, não é? A informação chega, bastante informação e muito rapidamente, e por isso, por vezes, é necessário aceder a conteúdos noutras línguas, seja para aceder a fontes, aceder a informação ou verificar informação. E aqui a inteligência artificial também nos pode ajudar, acelerando este processo de tradução rápida, usando ferramentas como o DeepL ou o Google Translator, que já fazem um trabalho com já têm aqui uma capacidade avançada de fazer este trabalho com maior precisão. Mas há aqui também cuidados que temos que ter, não é? Porque a tradução automática que é feita pela inteligência artificial pode perder aqui o contexto, alterar o sentido de uma frase ou mesmo criar ambiguidade. E então, mais uma vez, não podemos descartar o nosso papel interventivo neste processo, nesta tarefa, no sentido de que esta tradução não pode ser confiada à risca, não é? Nós não podemos confiar nela à risca e por isso também temos aqui que ter a questão do nosso papel na revisão com atenção daquilo que nos é devolvido pela inteligência artificial e nomeadamente por estas ferramentas de tradução automática. Para as pesquisas, efetivamente, a inteligência artificial pode dar aqui uma maior organização, filtragem de informação, mediante as instruções que lhes damos, e efetivamente no dia a dia, quer em contexto de tarefas de sala de aula, que eu já vou falar um bocadinho mais à frente, quer no âmbito dos vossos clubes e no papel enquanto jornalistas. A IA pode ser utilizada e é muito útil, por exemplo, para às vezes resumir artigos, até sugerir algumas fontes, encontrar aqui uma relação ou uma comparação entre informação, mas aqui há cuidados muito pertinentes a ter em conta, não é? Porque, mais uma vez, a IA é muito rápida, mas não verifica a fiabilidade ou a veracidade das fontes ou da informação que nos dá, não é? E por isso, por vezes, pode-nos devolver informações que são falsas ou enviesadas, isto é, que conduzem a preconceitos. Por isso aqui, e pegando também na ideia que a Maria José lançou anteriormente, de que o jornalismo pode ser também uma estratégia também pedagógica, aqui o papel crítico do jornalista também é muito importante no sentido de confirmar a informação, confrontar fontes, e até se questionar sobre aquela informação, e isto são aspectos que continuam a ser essenciais. Estas sugestões podem, nomeadamente as que falei, que fui falando até aqui, podem ser expandidas, por exemplo, no uso para outras aulas, seja no português, para verificação de fontes, também
para a escrita, não é? Mas, por exemplo, também em aulas de história ou geografia, em que o professor pode dar umas instruções e a partir daí também haver um processo de verificação, de procurar outras fontes e comparar textos ou resultados entre várias pesquisas e aqui também estimular o pensamento crítico a um outro nível, não é? Um, um exemplo que eu uso muitas vezes é, por exemplo, pedir que peçam ao chat GPT, por exemplo, uma representação de uma família, não é? E habitualmente a representação que é devolvida é precisamente de uma família estereótipo, não é? Um pai e uma mãe, dois filhos, um menino e uma rapariga e de cor de pele branca. E por isso, então, aqui também temos que refinar o que é preciso utilizarmos como pensamento crítico para refinar também essas pesquisas e esses trabalhos com a inteligência artificial generativa. Por isso, aqui também, e na sequência também do que já foi falado e na sequência do que vai ainda ser falado, é importante aqui falarmos das oportunidades, mas então também alertamos para estes cuidados que devem ser tidos em conta no uso destas ferramentas, em que a intervenção humana é essencial. A nota final que quero deixar é que usar a inteligência artificial para otimizar o nosso tempo, aumentar a eficiência das nossas tarefas, do nosso trabalho jornalístico, nunca pode substituir o pensamento crítico, a ética e o compromisso com a verdade, não é? Que são pilares fundamentais, em todas as áreas. E por isso a IA pode escrever por nós, mas não pode pensar por nós. E era esta a última mensagem que vos queria deixar antes de passar a palavra à minha colega Margarida Maneta. Muito bem. Boa tarde, saúde-vos com particular alegria. Estamos aqui em mais uma masterclass desta parceria, que muito nos concretiza. E em particular, hoje, ao falarmos aqui de inteligência artificial e do jornalismo, gostávamos de vos trazer aqui uma perspectiva, como se estivéssemos a olhar para duas faces da mesma moeda. Ou seja, pensarmos a inteligência artificial dentro do enquadramento do jornalismo como uma ferramenta, e a Teresa já desbravou esse campo, mas também que pudéssemos olhar como um tema, não é? Como um tema que o jornalismo retrata. E não só. Acabando por dissertar de alguma forma estes pontos aqui, nós queríamos também trazer-vos alguns exemplos concretos, não é? Que realmente tenham acontecido e vos possam inspirar para o desenrolar do trabalho nos vossos clubes de informação e comunicação. E é nesse mesmo sentido que vos trazemos aqui um exemplo que não é um exemplo português, é um exemplo holandês, mas que é um exemplo de como é que a inteligência artificial foi utilizada como ferramenta no exercício do jornalismo e, em particular, com jovens e crianças. E como é do vosso conhecimento e talvez até das vossas preferências, os podcasts são cada vez mais populares quando nós pensamos no consumo que é feito por parte das crianças, mas em particularmente dos jovens, e aquilo que aconteceu muito em particular é que o Serviço Público Holandês um, para não deixar de fora as crianças que têm algum tipo de deficiência auditiva, e que, consequentemente, não podem ouvir estes podcasts, aquilo que o Serviço Público Holandês fez foi, no caso, utilizar-se, socorrer-se das ferramentas de inteligência artificial, pedindo-lhe que gerasse imagens a partir daquele texto, não é? Daquele som que o podcast ia contando, ia desenrolando. E foi assim que nasceu este chamado podcast holandês, ou seja,
Aquilo que aconteceu foi que eles conseguiram, não é, interpretar a história que era contada, interpretar o episódio, daqueles podcasts que eram contados a partir de imagens geradas por inteligência artificial. E, portanto, conseguiram aqui devolver uma resposta perante uma audiência a quem não conseguiam chegar, no caso, não é? Por se tratar apenas de uma ferramenta de som. E isto permite-nos responder a uma pergunta que foi feita de antemão, por alguém que nós esperamos que esteja aqui e que possa ouvir essa resposta, que é exatamente como despertar, não é, os alunos para a inteligência artificial, sem desprezar o capital humano. E, portanto, além daquilo, que a Maria José e a Teresa já tiveram a oportunidade de ir referindo, e que está muito relacionado com a importância de estimular o pensamento crítico, uma outra camada que gostaríamos aqui de acrescentar é exatamente esta de ahm, poder pensar como é que a inteligência artificial nos pode chegar a pessoas a quem o nosso produto jornalístico não está a chegar, não é? Que foi no caso deste podcast, mas no fundo é usarmos das nossas capacidades humanas e da nossa capacidade de nos pormos no lugar do outro, para também chegar até essa outra pessoa como nosso leitor, não é? Ou nossa leitora. E agora, se olharmos para isto como a segunda face da moeda, pensarmos aqui como é que o jornalismo se relaciona com a inteligência artificial, muito em particular quando pensamos em inteligência artificial como um tema, não é? E, portanto, quando nos referimos aqui à cobertura jornalística, sobre a inteligência artificial. Nós trazemos aqui alguns tópicos e depois daremos também um exemplo que pode servir-vos de inspiração e que concretiza, não é, a forma como o jornalismo, nomeadamente este jornalismo mais escolar e mais juvenil, pode tratar estes temas, mas certamente haverá muitos outros temas, não é, que teriam aqui a oportunidade de ser inseridos, e até porque a imaginação e a criatividade é uma ferramenta humana e, portanto, devem servir-se dela também para retratar estes temas. Nós trazemos aqui ou a título de exemplo, não é? O impacto que a inteligência artificial tem na vida humana e, portanto, falamos a nível social, mas também a nível cultural ou a nível económico. Poderíamos acrescentar também aqui o nível ambiental, para o qual o segundo ponto também nos remete, não é? As questões da sustentabilidade, e da forma como esta tem implicações no uso que fazemos, muitas vezes discriminadamente, das ferramentas de inteligência artificial, mas também outros temas que foram inclusivamente temas que tratámos em masterclasses anteriores, como, por exemplo, a responsabilidade e a ética no uso destas ferramentas de inteligência artificial. E eu relembro, inclusive, e creio que há pouco a Elsa o escrevia no chat, esses recursos, ou seja, a primeira parte das masterclasses, elas vão ficar também disponíveis e certamente, se for do vosso interesse, podem revê-las. Ora, aproveitando para concretizar mais uma vez, ou trazendo um exemplo real de como é que a inteligência artificial pode ser tratada enquanto tema, nós trazemos um exemplo, desta vez português, do JPN, que não sei se é do vosso conhecimento ou não, mas que, por exemplo, para tratar as questões da inteligência artificial, decidiu sair à rua e perceber como é que os estudantes universitários estavam a utilizar este tipo de ferramentas, não é? E acabou por fazer essas entrevistas e escreverem uma reportagem no âmbito do jornal. E, portanto, isto seria algo que nos parece que pode ser inspirador e totalmente concretizável dentro dos clubes de informação e comunicação, que é saírem do clube, não é? Das quatro paredes do clube, e perceberem na escola como é que os professores, como é que os funcionários, como é que os vossos colegas estão a utilizar a inteligência artificial
E isto pode apontar também a algumas respostas ou algumas inspirações de resposta a uma outra pergunta que foi feita, nomeadamente como é que podemos garantir a pertinência do conteúdo, e basta que pensemos, por exemplo, na importância do conteúdo ser atual, não é? E, portanto, sairmos do nosso clube e irmos perguntar às pessoas como é que estão a utilizar a inteligência artificial, a que riscos e oportunidades, pegando, por exemplo, no título desta masterclass, é que encontram, pode ser uma forma de garantir a pertinência do conteúdo porque ele é atual e também numa outra camada, porque utilizam uma linguagem que vai ao encontro das expectativas e dos vossos leitores, não é? E por isso, como eu dizia há pouco, a importância aqui de nos colocarmos no lugar do nosso leitor, que não somos nós, não é? Que são as outras pessoas que estão no nosso meio escolar e até fora dele, os pais, as famílias, e por aí em diante. E agora eu passava a palavra à Maria José. Ora, muito obrigada, Margarida. Eu já agora aproveitava e fazia também aqui esta ligação ao exemplo que a Margarida nos trouxe, que vem do JPN, e o JPN é, na verdade, e eu não tenho nenhum tipo de ligação. eh, à Universidade do Porto, portanto, acho que posso dizer isto com tranquilidade. É, na minha perspectiva, o JPN o melhor exemplo, de jornalismo universitário que nós temos em Portugal. Portanto, é um projeto que, na verdade, se relaciona muito, até para além do tema que a Margarida nos trouxe e do exemplo, se relaciona muito com aquilo que nós estamos aqui a pensar, não é? Como é que o jornalismo, que se relaciona desde logo com uma profissão, com todas as regras inerentes a essa profissão, mas que depois é também, vive também ou pode viver e fomentar. Lá está, esta inspiração que nós podemos ter, em termos educacionais, naquilo que o jornalismo nos proporciona. Ora, o futuro do jornalismo e a inteligência artificial, os riscos, eu não me vou deter muito mais aqui, mas se calhar só fazer. um, digamos assim, um resumo, não é? Um somatório também, de alguns dos aspectos que já foram aqui mencionados e que são problemas, riscos, desafios. Que se relacionam com o jornalismo, que o jornalismo enfrenta, e ao mesmo tempo, além do jornalismo, a informação, num contexto mais vasto e também no contexto específico da informação que é trabalhada nas escolas e, ao mesmo tempo, e no caso concreto e no contexto concreto, também do que nos traz aqui os clubes de informação e comunicação, os desafios que são também vividos por estes clubes, não é? Um, e que de certeza que vocês sentem no dia a dia das vossas atividades. Desde logo, esta falsa sensação da neutralidade, não é? Quando nós pedimos uma resposta. ahm, Posso dar aqui o exemplo concreto do chat GPT, mas eventualmente poderia até dizer, por exemplo, o Google, que é um dos principais motores de busca. Portanto, na verdade, quando nós utilizamos este tipo de ferramentas, e lhes fazemos uma pergunta e temos, entretanto, a devolução da resposta, aparentemente a informação que nos é dada, ela é neutra, mas na verdade essa neutralidade não existe, até porque
a neutralidade, de alguma forma, quase que não existe naquilo que é a nossa vida democrática e em sociedade, não é? Aqui, se calhar, o risco é precisamente nós termos esta falsa sensação de que aquilo que nos é devolvido é neutro, não é? Depois, o risco da desinformação ou notícias falsas, enfim, para utilizarmos as expressões que são mais usadas no sentido senso comum, são outros dos riscos, não é, que nós verificamos. Por exemplo, se nós aqui nos recordarmos de segunda-feira, digamos assim, do apagão que tivemos relativamente à eletricidade e aos espaços digitais, facilmente nos podemos recordar, por exemplo, de notícias, algumas delas até veiculadas por órgãos de comunicação social, que eventualmente, ao serem divulgadas ainda sem confirmação, transmitiram informação errada, não é? E nós sabemos aqui que os riscos da ideia da informação errada, da desinformação, das tais notícias falsas, eles podem ser múltiplos, porque nós podemos estar desde perante o problema de quem conta um conto, quem conta um conto aumenta um ponto. E, por um lado, desde aí, portanto, estarmos perante alguma informação que é errónea, mas que pode não ter o intuito de criar dano, até situações em que a informação de facto pretende criar dano. Depois, o risco dos direitos de autor, que já foi aqui mencionado, e muito em particular numa das masterclass anterior, que é nem tudo o que está online é de todos nós. Não é? E, portanto, esse desafio ele também existe. E é um risco que o jornalismo corre, não é? E além do jornalismo, o próprio contexto da utilização da informação. E claro, obviamente, isto tudo se relaciona com as questões da diversidade, não é? E eu, se calhar, se me permitirem, e voltando ao início da nossa sessão e também já fazendo a ponte para a parte que segue, regressando aqui a alguns dos dados do nosso do trabalho desenvolvido, trabalho de investigação no âmbito do projeto UN Digital. O resultado, a análise de parte dos resultados das nossas entrevistas, também com jovens, com 42 jovens entre os 15 e os 24 anos, também nos permitiram verificar que, por exemplo, em relação à informação e em relação ao algoritmo, nós tínhamos desde jovens que nos diziam que estavam muito preocupados com as questões da diversidade, porque o algoritmo, de alguma forma, direcionava o olhar deles e também estreitava a informação a que eles tinham acesso, até jovens que nos diziam nas entrevistas que não viam qual era o problema do algoritmo e qual era o problema do algoritmo nos devolver informação que corresponde àquilo que nós pensamos e àquilo que nós queremos, não é? Ou seja, dizendo, inclusive, é que eu tenho o meu pensamento, tenho a minha perspectiva e é ótimo que o algoritmo me dê aquilo que eu quero e eu não quero conhecer outros pontos de vista, não é? E, portanto, esta perspectiva levanta aqui muitos problemas relativamente às questões da diversidade e, desde logo, e nós temos também tido essa abordagem em alguns dos contextos de formação, os contextos em que estamos a dar formação, que é por exemplo, sugerir, e acho que poderia ser
uma proposta de atividade interessante, por exemplo, para os clubes de informação e comunicação, que é escolher um tema e a partir desse tema pedir, por exemplo, em diferentes computadores ou em diferentes telemóveis, para que o chat GPT dê respostas e depois perceber quais são os problemas dessas respostas relativamente às questões da diversidade e, por outro lado, também perceber como é que as respostas que nos são dadas, quer pelos motores de busca, quer também, por exemplo, o chat GPT, são diversas, tendo em conta também os computadores, por exemplo, em que elas são colocadas. E com isto, eu peço à Margarida Maneta, por favor, para passar para o próximo slide. E aqui neste próximo slide nós concentramos-nos outra vez aqui num aspecto também essencial aqui desta nossa parceria com a Direção-Geral de Educação e com os clubes de informação e comunicação, que é a nossa redação digital. E queríamos aqui deixar-vos também esta possibilidade de vocês verem através daqui da morada e também do QR Code, de acederem à nossa redação e através da redação acederem também aqui ao desafio que está ali na seta, vocês encontram a apontar na terceira coluna para o desafio que nós, para os desafios que nós temos aqui colocado nesta parceria e em articulação com os temas específicos das masterclass, e portanto aqui é também uma oportunidade que vocês podem ter para vocês e muito em particular os alunos, neste caso concreto, para criarem podcast, textos opinativos, textos factuais, vídeos, fotografia, enfim, e que possam aqui partilhar na nossa redação UN Digital. E com isto, eu se calhar também recuperava aqui duas perguntas em específico que vocês nos enviaram. Por um lado, como é que pode ser trabalhada em aula, nomeadamente na aula de português, a questão da produção de informação e de conteúdos, não é? Pensando aqui nesta voracidade da inteligência artificial. Desde logo, aqui a utilização da redação pode ser pode ser importante, não é? E pode ser um espaço de congregação de interesses. E eu aqui, eu quando vi esta pergunta, lembrei-me desde logo, por exemplo, de um outro projeto que é o Público na Escola, que estou certa de que muitos de vocês conhecerão, e que é o projeto, enfim, de educação para os média em articulação com o jornalismo mais antigo em Portugal. E eu recordo-me que nos primórdios do público na escola, ali à volta de 89, mas depois também no início dos anos 90, do século passado, havia uma perspectiva muito interessante que era muito para além das questões da redação jornalística, ou seja, como saber escrever uma notícia, como saber escrever um lead, como saber fazer uma reportagem ou fazer a entrevista. Portanto, ir além, digamos assim, da retórica da própria escrita, não é? E hoje em dia já não só da escrita, mas também do vídeo, da televisão, do podcast, etc. Mas a discussão em torno, muito em específico, de como utilizar
o jornalismo e esta perspectiva do uso do jornalismo no contexto educativo, para se pensar criticamente sobre os assuntos. E que foi algo que, de alguma forma, foi ficando um pouco mais para trás. Digamos assim, nesta balança entre o aprender, o formato do enunciado, da escrita, e isso por um lado, e por outro lado, o olhar para esta oportunidade como uma oportunidade para pensar diversos temas que se cruzam com as nossas vidas, não é? E, portanto, esta pergunta podia ter aqui múltiplas respostas, mas eu julgo que ir à base do pensar, do questionar, eu acho que é muito, muito importante. E depois, aqui uma pergunta, eu não trouxe a minha bola de cristal e, portanto, eu não consigo responder cabalmente a esta pergunta, que é o que fazer para levar os jovens a informarem-se através do jornalismo. Na verdade, eu se calhar não diria aqui apenas os jovens, mas de alguma forma todos nós, não é? De facto, esta pergunta é uma pergunta de resposta extremamente difícil, mas há alguns aspectos que a investigação que temos feito e outros colegas também ao longo dos últimos anos mostra-nos, por exemplo, que o dar efetivamente ou facilitar efetivamente a voz das pessoas, e neste caso concreto a voz das crianças e dos jovens, de facto é um caminho importante, não é? E aqui o jornalismo também tem um papel tem de aprimorar o seu papel, melhor dizendo, na forma como se relaciona com as audiências e aquilo que nós temos verificado, também através das respostas dos jovens, é que os jovens também se interessam por alguns temas que habitualmente não são cobertos pela agenda do jornalismo tradicional. E eu diria, se me permitirem, nomeadamente no contexto do jornalismo escolar, esta também é uma outra perspectiva que deve ser tida em consideração, nomeadamente para captar a atenção dos alunos para a importância do jornalismo escolar e para eles próprios quererem fazer parte desses projetos de jornalismo escolar, que é efetivamente sentirem e verificarem que têm uma voz. E eu vou agora então dar a palavra. Vou dar aqui a palavra à minha colega Alexandra Souza. Muito obrigada, Alexandra. Muito boa tarde a todos. Muito obrigada por nos quererem acompanhar. O meu nome é Alexandra Souza. Tenho estado envolvida também neste projeto, que eu considero tão importante para o desenvolvimento do jornalismo junto dos jovens. Portanto, o que é que eu vim aqui fazer? Vinha desafiar-vos a trabalhar connosco, a aceitar estes desafios que vos temos lançado, e muito particularmente de pensar o jornalismo e a inteligência artificial. Um, e convido-vos também a ver o vídeo, a ver o vídeo em que melhor se explica aquilo que vos é proposto. Ok. Interessas-te pelo tema da inteligência artificial, dos seus riscos e potencialidades? Aceita o desafio que o projeto UN Digital e a rede de clubes de informação e comunicação lançam e pensa estas temáticas na tua escola. Consulta este e outros desafios na redação do UN Digital. Pronto, e depois deste convite lançado pela Alexandra, a quem nós agradecemos a colaboração para participar neste vídeo. Obrigada. Hum, como a Maria José já explicou portanto, nesta coluna aqui, Interessas-te que está amarelo, não é? Vocês conseguem encontrar todos os desafios que estão relacionados com os temas das masterclasses. E posto isto, agora eu passava a palavra à Susana e à Elsa. Muito obrigada, Margarida.
Obrigada, Alexandra, e obrigada a Maria José, mas em particular a Alexandra, que esteve aqui connosco a desafiar os nossos jovens. Sim, porque a Alexandra ainda é uma jovem também, mas já está noutra fase, já está noutro patamar, mas desafiar os nossos jovens a refletirem sobre estas temáticas, porque efetivamente o jornalismo é fundamental para a nossa sociedade, para a nossa democracia. Aliás, tivemos a prova disso nesta segunda-feira em que todos nós andávamos à procura de um rádio. Olhem, eu pelo menos andei à procura de um rádio a pilhas para ter o rádio e poder ter efetivamente fontes credíveis para nos manterem informados e percebermos o que estava a acontecer no mundo e com todos. Mas efetivamente, para que isso aconteça, nós temos que procurar estas fontes e este jornalismo que neste momento é realmente. São elementos fundamentais e uma profissão fundamental na nossa vida. De facto, temos mesmo que preservar aqui o nosso jornalismo, a segurança dos nossos jornalistas, até que estão em terrenos mais perigosos, como em frentes de guerra, mas que são eles que nos fazem ter um olhar muito mais certo em relação ao mundo e àquilo que nos rodeia. Obrigada, Alexandra. Eu, Susana Tavares, sou, e penso que alguns de vocês já se têm cruzado connosco, faço parte aqui da equipa da Educação para os Média da Direção-Geral de Educação, que integra a equipa da Cidadania. A equipa da Cidadania é uma equipa composta por, como vocês sabem, tem os 17 domínios, há 17 microequipas que estão sempre a tentar criar atividades para as escolas e para os alunos e para os professores e com os ouvidos abertos aos vossos ecos e às vossas propostas para chegarmos até vós e darmos também palco às vossas vontades, e criarmos atividades também que nos permitam pôr de pé e capacitar os jovens, alunos, os professores, a sociedade, as nossas famílias sobre estas matérias tão emergentes. Reparem, a educação para a cidadania tem, como eu disse, 17 domínios, a educação para os média é um deles, a educação, o risco é outro domínio. Aliás, nós percebemos claramente que numa situação de risco, nesta segunda-feira, havia kits que se calhar não estavam bem apetrechados nas nossas casas, e é disso que se trata. A educação para a cidadania é educar-nos para uma sociedade melhor. Nesta equipa onde eu estou, microequipa, porque a equipa é muito grande, temos mais dois elementos, são a Elsa Mota, que vocês já devem ter visto aqui algumas mensagens e já se devem também ter cruzado com a Elsa nesta equipa, e a Maria Augusta Rosário, que também anda por aqui. E nós, portanto, estamos portanto, sempre atentas a estas vossas necessidades e às necessidades da sociedade em geral, para nos podermos capacitar todos e estarmos aptos a estes desafios do dia a dia. Em relação à forma como tentamos operacionalizar com atividades como esta e outras, mas também desafiamos as escolas e todos os alunos a terem um clube de informação e comunicação nas suas escolas. O clube é um clube de média, que pode ser uma rádio, um jornal, um blog, uma televisão, um podcast, e dinamizarem esses clubes. Sabemos que temos aqui já clubes a assistirem ao nosso evento e professores também com as suas turmas. Agradecemos desde já a vossa presença, e queria só passar a palavra à minha colega Elsa, muito rapidamente, antes de passarmos para a nossa fase seguinte, e à Augusta, para explicarmos como é que, quem não tem ainda o clube registado, como é que pode ser, está bem? Elsa. Boa tarde a todos. Vou aqui partilhar só para vermos, porque nós este ano tivemos a fazer a atualização dos nossos registros, se pode assim dizer, de todos os clubes que existem, e chamar a atenção para o que a Susana estava a dizer, que clubes de informação e comunicação não quer dizer que tenha o nome de clube, certo? Portanto, qualquer atividade que tenha, seja relacionada com a fotografia e que trabalhe
os média, uma que seja relacionada com jornais, que seja relacionada com a televisão, às vezes pode não ter um clube, e já nos aconteceu isso, dizer, eu tenho uma rádio, mas não tenho um clube. Para nós, está incluído aqui nos clubes de informação. Quer dizer, é um clube, não tem a designação de clube, tem que ser sempre um clube, não é uma atividade só de reportagem que faz disso um clube de informação e comunicação. É um clube de rádio, ou de jornal, ou de TV, mas que não tem necessariamente de dizer lá clube de informação e comunicação. Portanto, estamos a esclarecer isto porque surgiram muitas dúvidas e há professores que nos contactam com essa questão. Não é uma atividade de podcast que promove, que faz um clube, ok? E só porque muitas vezes é desenvolvido na biblioteca escolar e quando é só por alunos é pela associação de estudantes. Então eles acham que aquilo não é um clube porque é a associação de estudantes. Mas, efetivamente, nós consideramos aqui dentro dos clubes de informação e comunicação. Portanto, quando vocês vão ao site da DGE e da DSP, da Cidadania, sim, mas pronto, quando entramos aqui, portanto, e vamos aos média, hum, para além dos referenciais, depois tem aqui os vários projetos que nós estamos a desenvolver ou que já desenvolvemos. Temos aqui então os clubes de informação e comunicação, e nestes clubes de informação e comunicação podem ver a rede antiga ainda. A partir da próxima semana, final da próxima semana, devemos ter aqui já a rede de clubes registadas este ano. Se porventura o vosso clube não está aqui, pedimos que falem com o diretor e verifiquem se ele já fez a primeira fase do registro, que é a fase de inquérito que é feita pelo diretor, em que ele nos indica quem é o embaixador média na escola, portanto, que trata de todos os assuntos média dentro da escola. Pode fazê-lo clicando aqui neste link, para além de ter sido enviado um e-mail para todos os diretores, já deve estar lá no meio de muita confusão, porque eles recebem muitos e-mails por dia. Portanto, se não souberem, vêm aqui e clicam e vão para uma plataforma para identificarem o embaixador. Depois do embaixador identificado, nós enviamos um e-mail ao embaixador para que ele então identifique todos os clubes que existem dentro da escola e que nos indique quem são os coordenadores, indicando também o seu e-mail. Para quê? Para que nós, numa terceira fase, possamos enviar um e-mail a esses coordenadores para preencherem então sim o registro do clube, dizerem-nos quantos meninos participam, quantos professores, essas coisas, as parcerias, várias questões que nós vamos colocando ao longo do questionário. Se mesmo assim tiverem alguma questão, podem-nos sempre contactar aqui para mediadspe.dge.mec.pt. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou só fazer aqui a referência portanto, nós na equipa dos Média temos várias iniciativas com vários parceiros, mas vou destacar aqui uma que vamos fazer para a semana, no dia 6 de maio, que vai ser presencial e online, portanto vai ser o 8º Encontro Nacional de Educação para os Média, e com o tema Como potenciar a cidadania digital na era da inteligência artificial, que acaba por estar em consonância com o que estamos hoje aqui a abordar. Portanto, vai ser dia 6 de maio, na Escola Secundária Senhora da Hora em Matosinhos, mas também vai ser online. Portanto, eu vou depois, a Susana já fez aqui a partilha, no chat, portanto, se quiserem estar connosco online, poderão consultar o link que foi aqui partilhado e estarem presentes. Vamos ter workshops, vamos ter vários especialistas e, portanto, é mais um momento importante e de grande partilha de aprendizagens e saberes sobre estes temas que já foram aqui referidos sobre a sua importância. E agradecemos Obrigada, a todos a vossa Augusta. presença.
Obrigada. E agora só dizer-vos o seguinte: nós agora vamos para uma segunda fase desta masterclass. É uma fase em que vamos refletir sobre tudo isto que é algo que a Maria José Brites, a Teresa, a Margarida, a Alexandra, tiveram a falar connosco e a sensibilizarmos para todas estas oportunidades, que de facto sim, temos oportunidades, estamos numa fase de oportunidades e temos que saber trabalhar com esta nova ferramenta que é a inteligência artificial, mas também temos alguns riscos. E como é que podemos trabalhar tudo isto nos nossos clubes, nas nossas aulas, de uma forma segura e tornar o nosso clube mais, como é que eu ia dizer, mais competente, não é mais competente, mas se calhar mais atento e com o mais competitivo, não é? E com capacidade de gestão, toda esta informação nova que nos chega. Então, vamos passar todos para uma sala, portanto, partilhada, portanto, vamos nos dividir, e eu vou partilhar com todos vocês aqui um link, que é um link, de um Padlet comum, onde vamos ter que partilhar as nossas conclusões, que vão ser explicadas, em cada grupo onde vamos ficar, portanto, nas salas. Este Padlet vai ter que ser registado por um elemento de cada sala que vai ser elegido agora quando passarmos para as salas. Maria José, vamos pôr mãos É que já temos, nós distraímos aqui um bocadinho com as horas, por isso é que eu peguei e acelerei, desculpem. Então, vou colocar o Padlet no chat, está bem? Vocês têm aqui o QR Code, mas o link para o Padlet está no chat. E talvez agora fosse a altura de irmos para as salas. Ia dizer que nas salas podemos Vamos todos só ligar as permitir que as pessoas câmaras, liguem câmaras e microfones antes da mas vamos deixar de gravar. Portanto, esta sessão está a ser gravada, mas vamos deixar de gravar neste momento para podermos estar todos a conversar uns com os outros e a partir deste momento já não vamos gravar mais.